Yo, Geeks, tudo em cima? Vamos então aqui falar sobre o capítulo 192 de Sakamoto Days. A gente tá um pouquinho atrasado, faltam 2 capítulos, esse e o próximo, mas sai tudo hoje, tá? Sai tudo hoje e o Shin já começa dizendo que está se demitindo da loja Sakamoto e está voltando a ser um assassino. O Shin, ele sempre foi um personagem um pouquinho mais emotivo, né? Sempre foi um personagem um pouquinho mais lutando com a sua, digamos assim, baixa autoestima de pensar que ele não é o suficiente, que ele tem que ficar sempre mais forte, porque senão ele não vai ser aceito pelo Sakamoto. E agora, definitivamente, ele está com medo do que possivelmente pode acontecer se ele deixar o Tenkyu vivo. Se ele deixar ali o irmão do Sakamoto vivo? Será? Será? Vamos aqui com essa teoria maluca depois da vinheta. O Eisuke então fica incrédulo sobre o que o Shin está pensando. Cara, como assim? Você tá ficando maluco? Você tá querendo voltar a ser um assassino? Você tá se achando ali as coisas estranhas? E aí a gente observa que o Shin parece que vai atacar o Tenkyu, né? Que ele vai começar a dar um soco no Tenkyu, só que ele está naturalmente sabendo equilibrar a sua ação. Ele não é um maluco completo, ele ainda tá admirando, ele admira ainda a família Sakamoto. Então ele tá ali pra salvar, pra proteger as pessoas à sua volta. Então ele faz de tudo para que o Eisuke não seja acertado ali pelo golpe, pela flecha do Tenkyu. Assim nós observamos então o questionamento, né, da forma como o Shin fala para o Eisuke, né, tipo, Eisuke, você acha que ele merece morrer? E aí o Eisuke fala, cara, eu não sei dizer, né, eu não consigo dizer, por mais que o Tenkyu fale de uma forma, de uma cara ali até mesmo frenética sobre o Shin estar ali empolgado, né, tipo, parabéns, não sei como você desviou dessa, e a forma como ele tá tentando entender mais sobre as habilidades do Shin, o Shin está pensando se o Tenkyu deve permanecer vivo ou não. O Shin então toma ali uma iniciativa dizendo, pois eu acho que sim. Essa é a minha opinião sincera, né? Essa é a minha sincera opinião sobre a maneira como o Tenkyu deve morrer. Então o Eisuke fica em choque, né, sobre as falas e as ideias do Shin. A gente começa a ver ali também o pensamento e as indagações do Shin sobre a Aoi-san, falando algo nas memórias do Sakamoto, dizendo que matar não é bom. Todas as pessoas têm alguém especial com quem se importam. Isso é um paradoxo até mesmo ali intrigante, né? Porque por mais que as pessoas sejam ruins em alguns aspectos, essas pessoas ruins, elas são boas através ali da visão de outras pessoas, né? As pessoas à sua volta. Talvez ali uma pessoa que cometeu um assassinato tenha um filho e esse filho admire essa pessoa, né? O que acaba sendo, não admire pelo assassinato, né? Claro, mas admire pelo fato de ser um pai, né? De saber ali de ser um pai presente e tudo mais, mas que tenha essa separação. É um assunto complexo, né? A maldade, ela, por mais que nós tenhamos um padrão sobre o que é ser mal e o que é ser bom, mas ainda assim, isso acaba sendo ali uma quase como se fosse como vou dizer, né? Como se fosse uma questão de visão, né? A sua visão acaba sendo meio diferente da minha. Posso ver mais maldade em uma pessoa do que você, ou definitivamente ali o contrário. Então o que o Shin tá querendo passar, não que eu concorde com essa visão, tá? Mas o que o Shin tá querendo dizer, e que também a Aoi-san acabou dizendo para o Sakamoto e fez ele abandonar essa carreira do crime, foi que as pessoas, todas as pessoas são importantes umas para as outras. O Shin então começa a dizer que também queria me tornar alguém que pensasse dessa forma, mas é impossível para ele. Não consigo porque definitivamente ele não consegue parar de ser um assassino. Pelo menos é isso que ele está pensando. Só que o Tenkyu chega ali com o seu arco e flecha, que parece mais um taco de beisebol do que outra coisa, acaba fazendo com que o cenário desmorone. O Eisuke tenta pegar o Shin, né? Tenta pegar ali a mão do Shin. É quase como se fosse um paralelo sobre ainda dá tempo, você ainda pode desistir desse seu lado assassino. O Shin, ele tenta pegar a mão do Eisuke, mas logo a sua mão retrocede, né? E o Eisuke fala, o que você tá fazendo? Não, você não é assim.
e assim o Shin, ele acaba dizendo regras da família Sakamoto. Cara, ele não vai mais seguir isso, ele não vai seguir mais essas regras, ele acaba se lembrando ali sobre as ideias e o que o Sakamoto havia passado pra ele, como ele deveria prosseguir lá nos primeiros capítulos, quando observamos o Shin entrando pra família Sakamoto e que ia seguir com essas regras por si só. Mas ele não vai prosseguir mais com isso, ele não vai mais ter essa ideia de permanecer com essas regras perto de si, o que acaba colocando o personagem nessa perspectiva de modo bem interessante. Os dois então acabam caindo ali num lago, né, quase como se fosse a parte, se eu não me engano eles estão já, não estão, né, não, eles estão, já estão lá na última parte, né, no último nível da prisão, e eles já estão ali na base do mar, do rio, alguma coisa assim, esse riacho que nós estamos observando nessa página. O Shin, ele então sai do rio juntamente com o Tenkyu já sai atacando o Shin, eles tentam se reagrupar como podem, só que o Tenkyu começa a falar na cabeça do Shin: ah, você mandou ver com aquelas palavras e tudo mais agora há pouco, mas tudo isso é só pra tentar se justificar, né? Sinto que finalmente conseguir ouvir a sua opinião sincera. E ele fala: olha, você cansou, né? Cansou de ser uma pessoa boazinha. Você acabou cansando de ser uma pessoa boazinha e o Shin fica só escutando, ouvindo o que o Tenkyu está falando. Isso mesmo, né? Só tem gente legal à minha volta, fico até de saco cheio. Sério. Tipo assim, o Shin tá querendo enganar quem, né? Com esse papinho. E assim, o Shin, ele começa a dizer pra o Tenkyu, né? É por isso mesmo que não vou deixar que você machuque ninguém, mesmo que eu tenha que te matar, Tenkyu. Ou seja, as pessoas são legais, mas eu não faço parte mais desse agrupamento. Eu não vou deixar você machucar mais ninguém. Eu não vou deixar com que você fira mais essas pessoas. E aí o Tenkyu fica tipo, nossa, que foda. Mas aí ele fala, no final é apenas a matança de sempre. Será que tem mesmo alguma diferença entre o que eu faço e o que você está falando, né? Tipo assim, você tá querendo só se justificar. Então nada disso tem diferença. O que eu faço ou o que você faz, não existe diferença entre os fatos. E aí o Shin fala, não, nenhuma. E é por isso que eu tô incomodado, idiota. É a forma como o Shin, ele tava dizendo para o Tenkyu. Tipo, eu não vou deixar ninguém morrer, mas morte é morte. Se eu tiver que matar você para proteger as pessoas que eu amo, eu vou matar. E é definitivamente isso que o Shin está falando ali para o Tenkyu. O Tenkyu tá querendo colocar ali uma lição de moral, dizendo, ah, você tá querendo justificar apenas as suas ações, querendo proteger as pessoas, mas você definitivamente está matando. E o Shin tá falando, e o que isso importa? Coma torta. E o Shin tá deixando bem claro para o Tenkyu de que essa é a visão dele e que ele vai acabar com o personagem a partir de agora. Começa novamente o confronto entre ambos e desta forma o Tenkyu acaba disparando ali a sua flecha que parece mais um míssil. O Shin então começa a entender um pouco mais sobre as habilidades ali do Tenkyu e da mesma forma o Tenkyu começa a perceber um pouco mais sobre o poder do Shin. Ele consegue desviar até mesmo de disparos rápidos desses. E assim, nós observamos que o Tenkyu está entendendo sobre que não existe nada ali com ligações com reflexos, mas sim tem a ver com a habilidade que ele consegue prever o futuro. Talvez seja uma habilidade em que ele consegue ler um dos movimentos seguintes. Ele já começa a entender ali a forma como a habilidade e o poder do Shin pode funcionar. Então o Tenkyu, ele não é um idiota aficionado por batalha e luta e poder. Não, ele entende sobre a estratégia, sobre o poder. A única coisa que ele não tem é o botãozinho da compaixão, da empatia. Ele veio com defeito, né? Ou ele foi programado, reprogramado para ter esse defeito. Mas ele é muito inteligente, muito esperto, pelo menos no ambiente do combate, né? Ou pelo menos ali no ato de batalhar. Assim que a gente observa o Shin indo para cima mais uma vez do Tenkyu, ele começa a processar sobre que o ato de puxar o arco acaba atrasando os ataques dele em alguns segundos, em alguns décimos de segundo. E ele entende que ele vai conseguir desviar, e ele entende que o Shin vai conseguir desviar de todas as flechas se ele usar o arco do jeito normal. Se ele acabar usando o arco do jeito normal, o Shin vai conseguir entender ainda mais sobre os seus poderes e qual o ataque vai vir para cima dele.
o Tenkyu começa a atacar o Shin e podemos ver ali a dificuldade que o personagem tem em interagir mediante a esses novos ataques. É fazer com que essa dificuldade aumente ainda mais para o Shin, fazendo com que ele não consiga desviar de forma fácil ou prever os ataques do Tenkyu. Assim, o Shin tenta usar a habilidade mais uma vez, tenta utilizar o poder dele contra o Tenkyu, mas não dá certo. Ele acaba recebendo mais uma porrada com arco e flecha, e isso deixa o personagem ainda questionando sobre o que está acontecendo com os seus poderes. Ele então começa a pensar que ele sabia que a transcrição de pensamentos não funcionaria nele. Só que logo ele pensa que está errado, porque ele conseguiu utilizar o poder mediante a ele ficar parado e receber o ataque de uma vez, receber aquele ataque de uma vez. Ele começa a pensar ali sobre algumas falas do Nagumo, sobre o risco, se tinha alguma ideia sobre um poder ser tão conveniente assim, e logo ele começa a entender que sua habilidade tinha uma limitação. Ele nunca havia usado esse poder mais de 2 vezes contra a mesma pessoa até agora. Então ele havia descoberto uma fraqueza no seu poder de fazer o personagem se paralisar. Então temos uma página dupla absurda. Temos uma página dupla absurda aqui de Sakamoto Days. Eu gostei bastante dessa angulação que a página dupla acabou fazendo. E assim a batalha entre os dois começa. Só que, meus amigos, enquanto o agrupamento do Shin, ou o que restou do agrupamento do Shin, juntamente com a Atari e também o Esuki, está tentando ali se recuperar, nós observamos a chegada do Torres. Ai, meu amigo. Nós observamos a chegada do Torres, eu não sei se isso vai ser bom ou se isso vai ser ruim. Porque se o Torres está aqui, a chance do Sakamoto estar aqui também é bem grande, visto que o Sakamoto estava treinando com o Torres e o treinamento deles ainda está em continuidade. Agora, será que ele veio sozinho ou ele veio com o Sakamoto? Ou será que o Sakamoto vai encontrar ali o Tenkyu lutando contra o Shin, e o Shin vai entender um pouco mais sobre as questões relacionadas ao Sakamoto? E além disso, será que a nossa teoria vai se concretizar? O encontro entre irmãos? Vamos seguir aqui com a nossa loucura. Já já tem o capítulo 193 para você.